Graças a Deus. A paz do Senhor. Desculpa pelo atraso. Nós estávamos ali na obra e por isso esse atraso. Eu peço desculpa da igreja. Dá uma melhorada aí. Por favor, aí no microfone, mais fino. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7. Graças a Deus. Tá bom isso aqui. Os irmãos acompanham, põe na King James aí, vem aí. King James atualizado. Eu quero trazer hoje uma palavra para os irmãos. Na verdade eu nem ia pregar essa palavra, mas eu ali tomando banho, Deus me deu essa palavra, então vou pregar aqui. Eu ia pregar outra coisa. Então, receba aí, não vou demorar muito, mas é uma palavra de Deus. Diz assim, é uma palavra do apóstolo Paulo vai estar falando e defendendo o seu apostolado. Então vamos lá. Versículo 7 diz assim: quem serve no exército à sua própria custa? E faz uma pergunta. Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Segunda pergunta. Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Uma terceira pergunta. 8, vamos até o 14. 8. Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Mais duas perguntas. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Outra pergunta. Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? Mais uma pergunta. É evidente, ele vai responder, que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, será pedir muito colhermos alguma dos vossos bens materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vós, seguramente não o temos nós em maior medida? Mais uma pergunta. Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Mais uma pergunta. 14 e último. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Amém? Agora deixa no 7 que nós vamos explicar versículo por versículo nessa noite. Amém? Então isso aqui é uma palavra para nós aqui nessa noite, que nós vamos tirar muitas dúvidas a respeito desse assunto. É um assunto que o apóstolo Paulo está falando sobre sustento, sobre oferta. Então ele começa dizendo assim, e ele vai falar, ele vai nos ensinar aqui um grande princípio para todos nós, porque nessa área, quando muitas pessoas vão fazer alguma coisa para Deus, elas fazem de uma maneira relaxada, elas fazem sem nenhum interesse, porque as pessoas acham que estão fazendo aquilo e dizem assim, olha, eu estou fazendo isso, mas eu não quero nada. Muitas vezes é uma falsa humildade da pessoa. E não sabe essa pessoa que às vezes ela está querendo ser mais justa do que Deus. Amém? Então, preste atenção. Então ele começa dizendo assim, olha, quem serve no exército, na versão King James atualizada, quem serve no exército à sua própria custa? Olha a pergunta que ele vai fazer.
Você acha que alguém que serve ao exército serve na sua própria custa? Ele vai lá, a sua própria custa? Não, ele recebe tudo para poder servir. Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto, é uma segunda. Você já imaginou o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? É que quando, por exemplo, aqui em Benguela tem muito tomate, tem muitas plantações de tomate e de banana. Imagine alguém que semeia algo e semeia sem interesse nenhum. É alguém que plantou banana e não quer nem saber se vai colher ou não. Não existe esse tipo de pessoa. Alguém que planta o tomate e não está nem aí. Olha, se o tomate der, tudo bem. Se não der, também tudo bem. Se der para mim, se der alguma colheita, para mim tudo bem. Então veja aonde que a palavra de Deus, ela quer nos orientar nesta noite. Preste bem atenção. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão nem preocupados. Irmãos, todo mundo, deixa eu começar logo por todos nós aqui. A maioria de nós, você que estuda, vou dar um exemplo bem raso e bem básico. Todo mundo estuda não simplesmente porque quer aprender. A maioria de nós estudamos porque você quer ter um canudo e você quer um salário melhor, sim ou não? Sim ou não? Agora imagina se você fosse só, não, eu vou estudar, mas não tenho perspectiva de nada. Por que hoje muitos desistem da escola e da faculdade? Porque eles estudam sem perspectiva de nada. Qual é o exemplo que eles dão? O exemplo que eles dão é assim, olha, os que estudaram também estão mal. Eu vou estudar para quê então? Quer dizer, quando você não tem motivação nenhuma, você não tem ânimo para fazer nada. Agora, quando você estuda e você entende que através daquilo você vai aprender e dali você vai chegar a algum patamar, você estuda com dedicação. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando não existe dedicação naquilo, não está falando aqui, o texto não está falando de avareza, não está falando de negociar com Deus, não está falando nada disso. Preste bem atenção que aí ele vai fazer a terceira pergunta. Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite do que é produzido? Imagina um fazendeiro, alguém que é fazendeiro, isso que ele está dizendo. Alguém que tem um grande rebanho e ele tem um monte de leite e ele não tem esperança nenhuma de beber aquele leite. Meu querido, se ele alimenta, deixa lá no 7 lá ainda, no 7, aqui. Quem apacenta um rebanho não pode beber do leite do que é produzido. Ele está fazendo perguntas inteligentes, ele não está respondendo ainda. Ele está fazendo perguntas para os irmãos. Versículo 8 agora. Põe o 8 aqui. Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Olha o que ele está dizendo. Isso é uma ideia humana? É um ponto de vista meu? Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite que eu estou pregando aqui. O que eu estou pregando aqui para você nessa noite não é um mero ponto de vista do pastor. É o que está escrito na palavra de Deus, irmãos. Não é o meu ponto de vista. Até porque eu não quero nada do que é vosso, absolutamente nada. Eu nunca vim para cá, para Benguela, com interesse de absolutamente nada, a não ser ganhar almas, simplesmente isso. Então ele está dizendo assim, porventura isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ele está fazendo uma outra pergunta. E é isso que nós temos que ser pessoas inteligentes no Evangelho. Aí ele vai dizendo, agora ele vai começar a explicar, fazendo uma pergunta retórica. Ele vai perguntar e vai responder. Uma pergunta retórica. Ora, a própria lei, a lei de Moisés, não afirma claramente o mesmo? O que ele está dizendo? O que eu estou falando não é da minha cabeça. Está escrito na palavra. Não tem nada na minha, não é ponto de vista humano, é o que está escrito na palavra. Preste bem atenção.
O maior erro do ser humano, dos crentes, é que eles querem ser mais justos do que Deus. Esse é o maior erro. Porque imagine Jesus, uma viúva vai ofertar, e ela tem 2 moedas, apenas 2, e ela vai dar todo o seu sustento de oferta. E Jesus está no culto, Jesus está observando a oferta dela, e vê que ela deu tudo, e Jesus não falou absolutamente nada contra a mulher, mas pelo contrário, ele vai elogiar a mulher diante dos seus discípulos. Ele disse: viste essa viúva? O que ela tinha, ela deu tudo. Por que Jesus não falou assim: ô senhora, não precisa não, eu já vi a sua oferta? Não, porque Jesus sabia que aquela atitude dela ia mudar a sua história. Porque o que muda a história e atitudes é você crer no poder da palavra de Deus. Quando você fica só no eu acho, não funciona. Tem que ter atitude, tem que ter a manifestação da fé. Por isso que Jesus não manda ela voltar para o lugar dela. Jesus deixa ela fazer o que ela quer, porque aquilo ali vai mudar a sua história. E às vezes, se fosse nós, dizendo: não, fica aí, não precisa. Porque às vezes nós queremos ser mais justos do que Deus, e não é assim o Evangelho. Acompanhe. Ele diz: não é ponto de vista meu, não é ponto de vista humano. A lei já diz isso. Põe o versículo de número 9. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Lógico que não. Deus está preocupado comigo e com você. Deus está preocupado é com você. Quem está me entendendo, diga amém. Deus está preocupado é conosco, irmãos, é com você. Deus não está preocupado com boi. Deus está preocupado é com você, porque você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem uma alma. Versículo de número 10. Ele vai dizer assim: ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa. Ele faz uma pergunta retórica. Essa afirmação não é por nossa causa? Aí ele vai responder agora: é evidente que é por nossa causa. É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Foi escrito para mim e para você. Tudo isso que está lá nos versículos 7, 8 e 9 é ao nosso respeito. Foi escrito para o nosso bem. E era para você estar dando glória a Deus. Porque quando nas outras quarta-feiras você ouviu a palavra que às vezes lhe agrada, você dava glória a Deus. E hoje não está dando. Isso é sinal que você não está gostando. Mas eu sei disso. Mas não tem problema. Porque você só dá glória a Deus naquilo que lhe agrada, naquilo que é para lhe dar. Então vai vendo a Bíblia. É evidente que é em nosso favor que esse princípio. O que é um princípio? Princípio é uma verdade absoluta. Isso é princípio. O que é princípio, senhor pastor? Uma verdade absoluta. Então, se isso é princípio, isso aqui é uma verdade absoluta. Isso aí não é achismo, é uma verdade absoluta. Que tem o poder de mudar a sua história, que tem o poder de destravar a sua vida. Porque quando você não era crente, e tem até uns crentes aqui ainda que bebe, você não murmura, você não reclamava. Quando você vai comprar cuca, você não reclama. Quando vai comprar uísque, não reclamava. E hoje que a palavra de Deus é maravilhosa, irmão, é para você estar cantando no hino da vitória. Porque quando nós estávamos presos, nós vivíamos de uma maneira. Mas hoje não, hoje nós estamos livres.
E a maior liberdade está na sua maneira de pensar, na sua mente. É a primeira coisa. Então o princípio é o quê? É uma verdade absoluta. Isso aqui é verdade absoluta. Acompanhe. Aí ele vai dar aí, pois o lavrador quando ara a terra, e o debulhador quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança. Coloca amarelo aí, aprendeu, né? Aprendeu, né? Coloca essa palavra esperança em amarelo. Ô querido, aprende isso aqui, ó, com a Bíblia. Não aprende comigo não, aprende com a Bíblia, só vou te explicar. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer na esperança. Na esperança. Está na Bíblia, não é invenção do pastor Gomes. Deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Então você, quando faz algo, como é que você faz algo? Eu vou te explicar como é que você faz algo. Se é na igreja, uma oferta, você vem, põe a mão nesse teu bolso aí de ambi, chega lá, nem olha, faz assim. Porque para você não tem significado nenhum, não é, escurinho? Para você não tem significado nenhum. Aí eu falo isso com ele porque eu conheço esse. Quem criou ele foi eu. Você, quando vai fazer algo, tem que fazer na esperança. Aí você chega, ainda nem chegou aqui direito, já está virando as costas. Porque para você tanto faz. O que você aprendeu em Roma e que você está aprendendo no Evangelho, para você não tem significado nenhum. E é por isso que você não é participante da sua colheita. Porque para você ser participante da sua colheita, você deve fazer as coisas na esperança. Na esperança. Aí imagine aqui, hein? Esse irmão aqui, ó, é professor. Eu acho que é professor, é? O pastor Tony é professor. O auxiliar vai professor, dá aula lá na Cama, 2 horas de viagem. Imagina, ele vai dar aula o mês todinho, e ele já sabe que no final do mês ele não vai ter vencimento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, muito idiota. Ele vai vir o mês todinho lá para Cama, alegre ou triste? Animado? Ele vai chegar lá com os alunos. Ô, meus alunos! Lógico que não. Lógico que não, ele já sabe que ele não vai ter vencimento. Ele não sabe nem se vai receber, que dia vai receber. Ele não tem esperança. Mas um crente, quando tem esperança, ele faz as coisas com motivação e com fé. O que é que a Bíblia está? A Bíblia, não é pastor Gomes não. O que é que a Bíblia está dizendo? Que você deve plantar as coisas na esperança. Tem que ter esperança. Porque se você não tiver esperança, você está morto. Você não vai alcançar absolutamente nada. Então você, quando faz algo, faça na esperança. Faça, se eu tenho esperança, eu tenho um ânimo. Eu faço com alegria. Eu faço com amor, porque eu tenho esperança. Não é avareza, não é negociata, é esperança. Que você está na labuta, mas eu sei que lá na frente, eu não estou vendo ainda, mas eu tenho uma esperança, que aquilo que eu semeei, eu vou colher. Aleluia. Vou dar um exemplo muito mais do nosso cotidiano aqui. Você é casado. Aí quando você casa, descobre que a mulher não pode engravidar. Para onde vai a sua esperança de ter filho? Para onde é que vai tudo? Querendo ou não, não adianta ser hipócrita. Você já fica desanimado.
Porque você casa, e esse não é o motivo número 1, mas você casa porque você quer ter família. Você quer constituir família, você quer ter um filho, sim ou não? Então no evangelho não é diferente. Você não pode virar as costas, fazer as coisas tudo. Eu venho lá do Lubanga, eu não venho triste. Eu venho alegre. Porque o que eu vejo lá naquela congregação que nós estamos construindo e vamos acabar esse mês, eu vejo almas. Eu vejo aquele lugar lotado. Eu vejo ali o pastor Isaac pregando para multidões. Você tem que ter esperança, mas isso aqui não vai dar nada não. Isso aqui não vai adiantar nada não. Isso aí. Você acha que eu ia vir animado? Primeiro que eu não preciso vir. Mas eu venho porque eu tenho esperança. Vem nessa buraqueira de lá até aqui, mas vem na esperança. Termina, sai 5 horas da manhã porque tem esperança. Você quando faz alguma coisa, é por isso que tem um monte de obreiro mala na igreja, obreiro mala, porque eles fazem as coisas tudo forçado, ele não tem esperança de nada, é mala. Quando você tem esperança, que Deus vai me levar para outro patamar, que esse negócio é de Deus, você faz as coisas com alegria, você faz as coisas cantando, aleluia. E esses crentes pentecostais hipócritas tem que acabar. Eu só quero fogo. Aí é fogo. E quem diz que todo culto você vai sentir fogo? Quem te enganou? Quem é o mentiroso? Chegar no dia que você vai vir no culto não vai sentir nada, mas Deus está falando com a brisa suave, não tem terremoto, não tem vendaval, mas Deus está dizendo: o que fazes aqui, Elias? Aleluia. O que é que Deus está dizendo para Elias? Aqui não é o teu lugar. Deus não está fazendo uma pergunta porque Deus é doido, ou Deus não sabe o que está falando. Ele está dizendo: o que que você está fazendo no lugar errado, Elias? Aqui não é teu lugar. Eu ainda tenho obra para ti, eu ainda tenho algo com você. Você ainda vai ungir muitas pessoas, você ainda vai ungir Azael, você ainda vai ungir Eliseu. Agora esses crentes vem para a igreja bem desanimado. Meu irmão, você não tem esperança nem da eternidade. Se a única esperança que tem é o pregador olhar para você e você matar o pregador com os olhos. Mas comigo não me mata não, que eu sou blindado. Você faz as coisas na esperança. Um dia que Deus falou comigo através dessa palavra que a minha vida mudou. Mudou. Tem coisa no evangelho que você pode ficar a vida todinha estagnado e parado, e não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com a revelação, tem a ver com a chave, porque o Espírito tem que estar por trás da letra. Tem coisa que você vai ficar aí: meu Deus, a minha vida não anda, a minha vida está parada, está estagnada. É porque tem coisa que Deus vai revelar para você, porque Deus tem tesouros escondidos. Olha, se vocês, imagina se alguém te dá um mapa do tesouro. Por que vão lá na Lunda Norte, pastor Isaac? Vão atrás de diamante, não é morrer lá à toa, mas porque eles têm esperança de achar uma pedra. Então você, quando examina as escrituras, isso aqui é um tesouro, uma revelação daqui, ela vai mudar a sua história. Aqui tem tesouros. Mas Deus não revela para qualquer um seu tesouro. Deus só revela para os íntimos. Será que tem algum crente aqui que crê? Abre a boca e adora. É por isso que você vem para o culto sem graça, dizendo: você só mudou de igreja, continua sendo o religioso de sempre. Mas quando Deus te revelar,
uma vírgula, uma pedrinha do tesouro dele que está aqui, vão olhar para você e vão dizer: esse é bruxo, é? É não. Bruxo é o diabo. Não é bruxo não, é que Deus revelou algo. Aí alguém vai dizer: mas como é que esse prosperou assim? Esse eu acho que é rico. Fala sério, você quando olha para mim, você não pensa que eu sou rico? Fala a verdade no teu coração. Alabassore, não é? Tu quando olha para mim não pensa que eu sou rico? Aleluia. Mas eu não sou. Não sou. Sou um irmão igual a você. Agora, tem coisas que Deus me revelou na palavra que mudou a minha história. Eu também fui igual a você. Eu sofri aqui nessa benguela. 4 anos, sofri. Foi ou não foi? Sofri ou não sofri? Pode falar. Porque tem coisa que Deus vai te revelar que vai mudar. É uma chave que quando vira vai abrir, irmãos. Tem chave que é cá pequena, né, pastor Isaac? Mas abre portas, abre tesouros. É o que Deus quer fazer na sua vida. Você não veio aqui para uma religião, você não veio para ser religioso. Deus veio aqui nessa noite para revelar para você coisas novas. É por isso que você acha que lá, pô, eu estou na igreja é muito chato, na igreja proíbem beber, na igreja não pode se prostituir. É porque você continua religioso, mas quando você descobre os tesouros, aí você passa e vê alguém na bebida, você diz: meu Deus, está cego. É por isso que Estevão ora e diz assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem. Eles não sabem. Eles não sabem. Eles não sabem o que eu estou vendo agora. Eu vejo os céus abertos. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Estou quase concluindo. Os céus vão se abrir na vida de alguns aqui. E as escamas desse Saulo de Tarso hoje eu estou aqui na posição de Ananias. E quando, meu querido, a palavra é revelada, aleluia, você vai ver o que o meu evangelho é poderoso. É por isso que você acha que na igreja, só na igreja. Agora você vai passar por uma outra dimensão. Porque o evangelho tem dimensão, tem intimidade. E quando você chega na intimidade, irmãos, quando você sentir, é por isso que você vem bem sem graça. Esse pastor aí fala bué, né? Não, eu não falo bué. O bué até fechou. Mas eu uso as palavras do apóstolo Paulo. Mas antes eu digo para você, palavra de unção, juízo. Palavra de unção, juízo, que vai mudar a sua história. Então você hoje, a partir de hoje, diga: Deus, revela o Espírito por trás da letra. Quando estiver examinando as Escrituras, revela o Espírito por trás. Você não vai ser louco, nem vai ser herege, mas você vai ler o texto assim e vai dizer assim: mas meu Deus, eu já li isso há 20 anos. Eu nunca prestei atenção nisso. Mas você não prestou mesmo não. Porque tem coisa que só Jesus abre os olhos. E você vê algo aqui que ninguém vê. Você pode dizer assim para ele: lê esse negócio aí para mim aí. Ele vai ler 50 vezes. O que você entendeu? Ele não vai dizer nada. Mas você vê algo. Porque Deus abre os olhos. E é o que Deus quer fazer na nossa vida em nome de Jesus. Você crê mesmo? Você crê mesmo ou está só dando amém porque tem que dar amém? Não, creia no poder da palavra.
Comece a fazer as coisas hoje na esperança. E quem faz na esperança não murmura. Porque aquele que leva a preciosa semente, ele leva andando e chorando. Andando e chorando. É doído. Porque ninguém chora à toa. É andando e chorando. Mas o texto vai dizer, o Salmo 126, mas ele voltará. E não é palavra de salvação isso, não, que o Salmo 126 está falando palavra de salvação. Quem está falando é o salmista. Quando você voltar, você vai voltar trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes, da maneira que você quiser. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Então em você, preste atenção, em você opera o poder de Deus. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Sobre as nossas vidas opera o poder de Deus. Sobre as nossas vidas está o Espírito Santo. Então, a partir de hoje, quando você fizer alguma coisa para Deus, não é avareza, não é negociata, é esperança. Faça na esperança. Vão tentar matar a sua esperança, mas não deixe ninguém matar. Deus está dizendo para mim e para você, faça na esperança. Tudo vai mudar na sua vida. Quando eu sei que eu tenho um alvo, quando eu sei que eu tenho um objetivo, quando eu sei que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, você vai fazer as coisas diferentes. Aleluia. Por isso hoje, a partir de hoje, nunca mais faça nada sem esperança. Se você faça com duas coisas, com esperança e fé. A esperança e a fé é diferente, não mistura. A esperança eu vou alcançar a qualquer momento, a minha esperança. A fé não, a fé é hoje, a fé é aqui e a fé é agora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a fé é agora, esperança é amanhã, é sexta-feira. Um exemplo de esperança, a volta de Jesus. Você não sabe o dia, não pode dizer hoje. Não, você não sabe. Mas eu tenho uma esperança, que um dia Jesus voltará. Por isso que tem um louvor da harpa que diz, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem me os buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Quem aguarda Jesus ainda? Aleluia. Isso é esperança. Agora a fé não. A fé faz um negócio acontecer. Agora colheita não. Colheita tem que passar pelo tempo. Não adianta dizer, eu tenho fé que isso vai crescer agora. Não. Calmarão. Tudo que você planta tem que passar pelo tempo. É um processo natural. Quem está me entendendo? Agora a fé não, você age a fé para agora. Agora quando você tem esperança, o texto está falando de esperança, faça que amanhã, que depois da manhã, tem coisas extraordinárias de Deus para a minha vida. E não deixe ninguém roubar isso de você. E quando eu tenho esperança, a minha motivação é outra. Meu ânimo é outro. Eu faço com alegria, porque eu tenho esperança. Deixa eu ler um texto aqui de Marcos capítulo 4. Põe aí, Damasceno. Acompanhe na sua Bíblia aí, estou encerrando. Colocar uma água aqui no radiador, que aqui é benguela, né, Lubango? Marcos capítulo 4.
Acha aí, Bona, vê se tu não é crente. Acompanha aí, versículo 26, 27 e 28. Acompanha aí, eu encerro. Achou, Bona? Tu não achar é porque tu não é crente mais. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante. Ele vai falar sobre o reino, mas ele vai dar o exemplo do que ele é semelhante. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente aonde? Primeiro princípio aqui, ó. Tem que lançar a semente na terra. Porque na sua mão não produz, mas na terra. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, completa aí, irmão, em nome de Jesus. Sai do WhatsApp, rapidinho. Se morrer, dá muitos, mas só morre onde? Na terra. Então tem que sair da sua mão e tem que ir para a terra. Aí ele vai continuar. Vai. Não, 26, terminei de ler? Já. 27. Enquanto ele dorme e acorda, olha aqui, que coisa extraordinária. Enquanto ele dorme e acorda, irmãos, quando você semeia, te acalma, descansa, deixa de ser atribulado. Que tem uns que dizem, ei pastor, naquele dia eu dei aquele negócio, até agora eu não vi nada. Vai dormir, crente. Ele está tranquilo, ele dorme e acorda, ele dorme e acorda, ele dorme e acorda. Por que o senhor está repetindo dorme e acorda? Porque tem uns bruxos que dormem e não acordam. É verdade. Descansa, dorme e acorda. Você já semeou? Já não é mais problema seu. Já não é mais teu problema. Deleita no Senhor, vai descansar, vai cantar o hino da vitória. O que era para você fazer, você já fez, já fizeste. Agora descansa. Quando você vê um crente, pastor Isaac, e aí, pastor Isaac, naquele dia eu dei aquele negócio, minha vida piorou. Para você que ainda está 10 anos mais novo do que eu, diz assim, irmão, vai dormir. Quer perturbar, perturba o cão, eu não. Durante noites e dias, a semente e... Então, irmão, a nossa missão é semear. Aí você vai dormir, vai acordar, noites e dias, tempo, processo, noites e dias, tempo. Está aprendendo, vovó? Noite, vai aprendendo para tu pregar na masqueira. Noites e dias, a semente germina. Precisou de você em absolutamente nada. A semente germinou e cresceu. Embora ela desconheça como isso acontece. Embora ela desconheça. Meu querido, aqui não tem erro. Vou falar uma coisa para você que vai até te escandalizar, mas segura aí. Depois que você semeia, você só precisa de fé até na hora de semear. Depois de semear, mesmo sem fé, mesmo incrédulo, ela vai crescer. Porque não depende mais de você. Ai, Deus, lembra da minha semente, Senhor. Vai dormir. Deus está dizendo, vai dormir. 28, bem rápido, estou enterrando. A terra, por si mesmo, produz o fruto. A terra não precisa mais de ninguém. A terra, por si mesma. Irmãos, isso é uma lei. É uma lei irrevogável. A terra por si mesma
produz o fruto. Você semeou, vai dormir, acorda. Porque enquanto você está dormindo e você vai acordar, ela está germinando e crescendo. Germinando e crescendo. Aleluia. Você não deu glória a Deus, eu dou por você. Glória a Deus. Olha o processo. A terra por si mesma. Isso é uma lei. Lei irrevogável essa. Irrevogável. Olha o processo. Respeite os processos. Que tem menino que chega na igreja hoje, esses meninos novos hoje da mochila. Não vê esses meninos com mochila na costa. Desempregado. Quer ser obreiro. Quer abrir igreja. Eles são doidinhos, eles não batem bem. Eles querem emprego. Só que eles têm que aprender um princípio. Que Deus não aceita ninguém que não esteja fazendo nada. De repente aqui dá um exemplo do Buna, que é meu amigo. Hoje eu vou massacrar ele. Ver se ele volta sexta-feira. Só anda à toa. Não trabalha, anda com mochila na costa, para cima e para baixo em Benguela. Vai lá no 11, depois está lá no bairro dele, ali, não sei, no Massanglara, no quiosque, fazendo nada. De repente, eu quero ser obreiro. Jesus pergunta, tem o que para renunciar para mim? Não estou fazendo nada. Você não serve. Tem que renunciar. Tem que deixar algo para seguir a Jesus. Por que o pastor Isaac dá certo? Porque deixou educação. Com um buzinho certo. É um cabucado, mas é certo. Olha o processo. Primeiro suja a planta. Depois a espiga. Olha os processos. E mais tarde, os que enchem. Aleluia. Querido, se você respeitar esses processos, se prepare. Eu não estou aqui para te emocionar, porque eu não sei emocionar ninguém. Até porque a minha maneira de pregar e a minha cara não me emociona nada. Se prepare para grãos que enchem a sua espiga. É o que Deus quer fazer na sua vida. Acabou o 28? Assim que as espigas amadurecem, o homem, aí volta você de novo. O homem que plantou lá no início, agora volta você. O homem imediatamente lhe passa a foice, pois é chegado o tempo de quê? Você só tem duas participações no texto, na hora de semear e na hora de colher. Amém. E o processo do semear e do colher, você não entra mais. É uma lei natural que o Eterno programou que vai acontecer. Por isso, quando você semeia, fica tranquilo. Eu estou lhe dizendo pela palavra, fique tranquilo, que você vai colher com toda certeza, porque a palavra não mente. E Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. O que você nunca plantou, impossível. Você só colhe o que você planta. Amém? Você entendeu a palavra? Então fique de pé, por favor, em nome de Jesus.